Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. É isso aí, torcedor de elite, sexta-feira sempre chega, estamos aí, depois dessa derrota triste, amarga no finalzinho, é hora da gente levantar a cabeça, porque domingo tem desafio, domingo tem Tampa Bay Buccaneers em casa no M.T. Bank Stadium, e para falar sobre esse jogo, para esse preview maravilhoso, nós estamos aqui com o Renan Giacomelli do Tampa Bay Buccaneers Brasil, o perfil com a piscadela mais sexy do Twitter. Renan, seja bem-vindo a essa casa, fique à vontade, a cerveja tá na geladeira, a casa é sua. Opa, muito obrigado ao convite. Eu acompanho, obviamente, vocês há bastante tempo, é um dos perfis que eu uso como referência aqui para fazer meus textos e fazer os posts do Buccaneers. Vou começar falando um pouquinho do Bucs, o que foi essa temporada para nós, assim, para dar um resumo do que eu prevejo que vai ser o confronto. O Tampa tinha uma expectativa bem alta para essa temporada, que não se confirmou. Para quem não sabe, nós estamos 5-8, né? Existe a possibilidade do Tampa ir aos playoffs, precisa ganhar os 3 jogos, mas muito difícil. Muita gente vê a defesa do Tampa como a vulnerabilidade da equipe. Isso é fato. Só que, assim, depois da semana 6, que é quando houve a troca de coordenador defensivo, o time melhorou bastante. Pressão ao QB e interceptações, turnovers, né? Então eu acho que o Lamar Jackson, que tá jogando um absurdo, né? O Joey Flacco se machucou e deu a brecha pro garoto, e o garoto ocupou o lugar dele. E eu acho que vai ser aí o diferencial do jogo. Ainda falando da temporada do Tampa Bay Buccaneers, eu queria entender uma coisa. A gente olha para os números hoje do time. Vamos lá, o ataque está com 430 jardas por jogo, 25 pontos por jogo, 341 jardas aéreas, ou seja, a bola voa, mas não corre, porque o time é só o 27º da liga em jardas terrestres. O ataque, eu não sei se é por causa daquela inflada que o Ryan Fitzpatrick deu no começo da temporada, e isso, óbvio, com todos os méritos ao Deshaun Elliott e ao Mike Evans, são 2 jogadoraços que esse time tem. A defesa, apesar de estar ali com números bem minguados, e como você falou agora, teve a troca do coordenador defensivo, que promete dar um up nesse negócio, apesar da defesa não ser o forte do time, a gente está vendo outras defesas não tão fortes, como por exemplo o Kansas City Chiefs, e o Kansas City Chiefs ainda assim está voando. Acabou de fechar a divisão. Eu não sei nem se eles já garantiram o título da divisão Oeste ainda. Eu acho que não. Mas vamos lá. O que faltou então para o Tampa Bay Buccaneers para dar esse mesmo salto? O ataque do Tampa tem muitas jardas quando o jogo já está definido. Eu acho que o único jogo assim que o ataque do Tampa manteve o jogo pau a pau o jogo inteiro foi o jogo 1 da temporada contra o New Orleans Saints em Nova Orleans, que foi 48-40 para Tampa. Foi o único jogo que o ataque jogou o jogo inteiro, né? Não teve oscilações. O resto da temporada, o ataque oscilou demais. Então isso que contribuiu, né,
pro Tampa Bay não ir aos playoffs e não estar com nem o Kansas City Chiefs ou o Los Angeles Rams, né, que tem aqueles ataques fenomenais, e a defesa nem tanto, né? Isso, e é curioso justamente por isso. E agora eu emendo com o próximo ponto da pauta, porque peças boas tem. Eu acho que o maior pecado, talvez, do Tampa Bay Buccaneers, e aí você pode me corrigir se eu estiver errado, talvez sejam justamente, infelizmente, os quarterbacks. A gente teve lá o Ryan Fitzpatrick, que a gente já sabe como é que é o ciclo dele, né? Ele entra lá como um backup, aí o titular sai, ele entra, ele destrói, os caras dão dinheiro pra ele fica no time, ele vai e começa a jogar horrivelmente e vira uma decepção. Em compensação, o Sr. Jameis Winston, isso na minha percepção, ele é um quarterback de razoável para bom, e eu acho que o Buccaneers precisa de um pouco mais. Falta aquele up para o ataque engrenar de vez. Ainda tem esperança para o Jameis Winston nesse time, agora que ele está indo para a opção de último ano de contrato? Eu acredito que tem a vaga para o Winston, até pro ano que vem, eu acredito que já visando um pouco o draft, né? Tem a vaga, porque pro próximo draft tem um ou dois quarterbacks bons para ótimos, mas que eu acho que não vai chegar na vez do Tampa Bay de draftá-los. Então eu acho que aqui, para esse quinto ano ele ainda tem espaço. Eu não sei se ele tem espaço para 2020, porque aí a safra de quarterbacks no draft é muito ampla. O Winston, ele melhorou, por curiosidade, depois que a defesa melhorou. Nessas últimas 4, 5 semanas, ele teve um desempenho melhor. No último jogo contra a Nova Orleans, o segundo quarto do Tampa foi horrível. O Tampa teve 80 jardas no segundo quarto inteiro. Então, assim, óbvio que nenhum time ganha com 80 jardas no segundo quarto, não, desculpa, no segundo tempo inteiro. Então, o time não ganha um jogo com 80 jardas 2 quartos. E eu acho que, assim, tem um fator que prejudica ainda mais os dois quarterbacks do Tampa Bay Buccaneers. O Dick Coulter, que é o treinador principal do Tampa. Quando ele chama o jogo, quando ele chama as jogadas do ataque, geralmente essas jogadas têm problemas de leitura do quarterback, mas na leitura da chamada, né? O play call do jogo é muito pobre do Tampa Bay. Eu acho que isso é uma das coisas que vai mudar para a próxima temporada e espero ter um Tampa melhorzinho. Só por curiosidade, qual que é a formação do head coach do Tampa Bay? Ele é mais de mentalidade ofensiva mesmo? Ele é mentalidade ofensiva, ele foi muito tempo coordenador ofensivo do Atlanta Falcons, né, na época que o Mike Smith era o head coach do Falcons, né? Então ele sempre teve essa mentalidade ofensiva. Só que tem hora que acho que dá uns brancos na cabeça dele assim, e ele esquece do que ele tem que fazer, se ele tem que correr, se ele tem que passar. E ele acha que, como ele tem o Jameis Winston, que tem um braço bom, ele quer toda hora, todo jogo aéreo pro Jameis Winston passar das 500 jardas todo jogo, entendeu? Então, ele se perde muito nisso. Aí você também limita o seu quarterback a fazer uma única coisa, né? Ótimo que ele tem um braço forte, né? Só que a gente sabe que na NFL braço forte só não resolve muita coisa. Tá aí nosso querido Joe Flacco, né? Nosso agora QB número 2, que não me deixa mentir. Olha, mas eu gostaria de ter o Joe Flacco em Tampa. Pô, pode levar. Porque, assim, eu sei que eu não vou ter jogadas de 50, 60 jardas, mas, assim, aqueles avanços curtos e certeiros até a endzone, eu sei que eu vou ter. Se eu tiver um corredor decente, eu sei que o meu time vai chegar lá. Corredor decente, pelos números aqui, vocês estão precisando mesmo, né? 98,7 jardas até agora, tá? A coisa em Tampa Bay pra correr tá feia. Então, Tampa, nos últimos anos, incluindo o Doug Martin, não sei o que acontecia, que o corredor em Tampa não desenvolve. Já tem uns anos, assim, o último grande corredor que o Tampa teve foi o LeGarrette Blount, né? E depois, só decepção. O Tampa trouxe agora um corredor no último draft, né, no segundo round, o Ronald Jones, só que assim, parece que ele demorou a engrenar no playbook do Tampa, entendeu? Pelo que eu li dos insiders do Tampa, as corridas que ele tinha no college eram corridas básicas, né? Então não tinha muita movimentação, então ele teve que aprender a bloquear na NFL, o cara teve que aprender umas coisinhas, uns macetes, né, na liga, então isso atrapalhou um pouquinho o andamento dele.
Em compensação, vocês têm dois caras muito bons, que a gente já falou lá atrás, que são o Mike Evans e o DeSean Jackson. Conta aí o caminho das pedras, como faz para parar esses dois? O DeSean eu acredito que esteja fora do jogo, né? Porque ele já não vem atuando nos 2 últimos jogos, eu acredito que ele perca esse terceiro. E muito provavelmente, se ele perder, ele vai para IR. O Mike Evans é um jogador, ele é físico, mas ele é muito inteligente. Ele alia a inteligência dele com o físico dele. Então, assim, se o cornerback ou o safety do Ravens for muito baixo, o James Winston vai jogar a bola no segundo andar, o Mike Evans vai pegar, vai colocar os 2 pezinhos no chão e vai garantir o first down para 50, para 40, para 30, touchdown. O Tampa, já pensando no substituto do DeSean Jackson, no penúltimo draft, trouxe o Cloudin de Penn State, que é o jogador explosivo também. Então, esse garoto é que a defesa do Ravens vai ter que se preocupar em profundidade. Só uma curiosidade, que essa informação eu perdi, desculpem, ouvintes. Qual que é a lesão do DeSean Jackson? O DeSean tá com... Assim, é um misto de lesões. Ele sofreu muitas pancadas nas primeiras semanas, então, assim, tem lesão... Ele já perdeu treino por lesão no ombro, lesão no tornozelo, entendeu? Ele já passou até pelo protocolo de concussão, então, assim... É um misto lá que o Tampa pega uma lesão pra ele nessa semana e joga ele lá e fala que ele não treinou por aquela lesão. Mas é um misto aí de lesões. Que beleza, cara. Coitado dele. Melhoras. A gente leva uma aspirina pra ele se quiser. Falando de draft, agora passando pro outro lado da bola, já que você tocou no assunto, eu quero matar uma curiosidade. O Tampa Bay teve 8 escolhas, se eu não tô errado, nesse último draft, certo? Desses 8, 5 são jogadores de defesa. Essa galera, como é que eles estão? Então, os novatos em Tampa, eles estão bem, só que assim, eles sofreram muito com lesão. Então, assim, o Vita Vea, que é o round 1 do Tampa, um defensive tackle, ele só foi começar a jogar na 5ª semana, entendeu? O Carlton Day, os 2 cornerbacks que provavelmente serão titulares contra o Ravens, são novatos, né? Isso se não mudar alguma coisa entre hoje e amanhã, mas eles são novatos. O níquel do Tampa é um secundarista. A princípio, os safeties são um pouquinho mais experientes, mas não são muito. Tem o Andrew Adams, que fez há 2 semanas atrás 3 interceptações, que foi um cara dispensado do Giants. E assim, ele chegou na semana 3, 4 em Tampa e ele já é titular. E a gente não terminou nem a temporada, entendeu? Então, assim, os novatos em Tampa, eles são bons, têm bom porte físico, só que eles não estão durando em campo, porque sofrem lesão atrás de lesão. O que tem se destacado um pouquinho melhor e com mais regularidade é o Carlton Davis, um cornerback. Não tem feito interceptações, mas assim, não está sofrendo tanto por ser novato, entendeu? É lógico, ele peca algumas coisas aqui e ali, mas não é uma decepção grande. O Vita Vea, que foi o primeiro, sofre bem mais no Tampa, nas avaliações, do que o Carlton Davis, por exemplo. E se tratando de uma escolha de primeira rodada, esse tipo de coisa preocupa, né? A gente espera que o garoto melhore aí o rendimento dele e melhore essas lesões. Falando em interceptações, eu tô vendo aqui pelos números que o Tampa Bay Buccaneers não é de forçar turnovers, né? São 8 interceptações e 11 fumbles, respectivamente a 15ª e a 16ª posições no ranking da NFL. Ou seja, o time já tem uma defesa assim que ela permite muito que o time ande em campo e aparentemente ela não força tanto turnover, pelo que eu pude perceber. E aí, se me passou alguma informação, você pode me corrigir ou me complementar. Eu vou ser honesto, não conheço as peças defensivas de Tampa Bay tão bem assim. Então fica a pergunta, é problema de talento, de talentos individuais? O que eu acho curioso, por conta de tantos calouros que foram draftados, mas você já esclareceu bastante aqui o que está acontecendo com eles. É o esquema que não está casando, o que o Mark Duffner
criou ali, o Mark Duffner pensou para esse time não tá funcionando? O que acontece com essa defesa de Tampa Bay? Lembrando que a gente falou em comparação de defesas, os Chiefs, por exemplo, tem uma situação de turnovers bem melhor, por exemplo. Sim, a defesa do Tampa sofreu muito com o Mike Smith até a semana 6, mais ou menos, semana 7, que foi a hora que ele foi mandado embora. Quando o Mark Duffner assumiu, logo nos primeiros 2 jogos já se viu uma melhora. Não forçamos turnovers nesses 2 primeiros jogos, mas a defesa já pressionou mais o quarterback, entendeu? Mandou mais blitz em situações, como que eu posso dizer, não óbvias de mandar blitz, enganou a leitura das jogadas, foram mais enganosas ao ataque, né? E isso contribuiu para as pressões e nos últimos jogos para os fumbles forçados, para as interceptações. Só para ver um pouquinho da melhora, o Tampa, no último jogo contra o Nova Orleans, a defesa de Tampa leu um screen do Drew Brees e o LB do Tampa, que até 3-4 só jogava no Special Team e virou titular, fez a interceptação no screen pass, assim, e ele leu a jogada, ele sai da zona dele, assim, da função pré-esquematizada, para interceptar o Drew Brees, e assim, o Drew Brees nem viu ele ali. O Drew Brees, a hora que fez a pré-leitura do snap, imaginou que ele ia recuar para uma zona ou ia marcar o jogador numa marcação mano a mano. Então, o Tampa evoluiu. Se o Mark Duffner tivesse desde o começo da temporada, os números do Tampa na defesa seriam um pouquinho melhores, mas infelizmente não foi assim que aconteceu, então o Tampa tem problema, esse déficit em turnovers, mas tem melhorado. E sobre a defesa no geral, Tampa tem, fora do último jogo, por exemplo, teve 8 jogadores que começaram o jogo que não estavam nos 53 iniciais. Tampa perdeu muitos jogadores por lesão, tem 11, 12 jogadores no IR, e a maioria é da defesa, então assim, incluindo o pup list, né? Então esse fator contribuiu para o Tampa não ter uns números bons defensivamente. Entendi, então esperamos assim uma defesa um pouquinho mais complicadinha do que vem acontecendo, do que veio acontecendo nos últimos jogos, né? E o Tampa, inclusive, tem um fator, além desses números, tem um fator complicado que eu acho que você só tem uma vitória fora de casa, do que foi o jogo da semana 1, né? Sim, Tampa só venceu um jogo fora de casa contra o New Orleans Saints. Então, assim, Tampa já não costuma ganhar em casa, então fora de casa os números pioram um pouquinho mais. Mas a esperança é que o Tampa não ganhe o jogo, mas mostre um futebol de evolução comparado ao começo da temporada, e eu espero que pro jogo em si o ataque seja um pouquinho melhor do que foi na última semana, um ataque que deveu muito na última semana, poderia ter sido melhor, e se o Tampa tivesse ganhado do Saints, acredito que a mentalidade até dos jogadores mesmo para esse jogo contra o Ravens e para essas últimas 3 semanas aí seriam de contender aos playoffs. Beleza. Tem mais alguma coisa sobre o time que você queira acrescentar? Eu quero. O Lamar Jackson é um QB muito móvel. E dentro da divisão nós temos um QB muito móvel que é o Ken Newton, do Carolina Panthers. E o esquema do Carolina costumam chamar de dragão de 3 cabeças, porque tem 2 running backs, que é o Christian McCaffrey, me fugiu outro nome, do running back, que correm muito com o Ken Newton, né? Então é por isso que é um dragão de 3 cabeças. E eu acredito que o Tampa não será uma novidade tão grande para o Tampa essa mobilidade do Lamar Jackson. Eu acho que ele tende a não surpreender o time, porque o time já tem esse fator dentro da divisão. Eu não tinha pensado, não tinha lembrado disso, verdade. Vocês enfrentam um cidadão que não para quieto no pocket também, verdade. Exatamente. E do lado do ataque de vocês, né, do lado da defesa de vocês, um fator que vai ser preponderante vai ser a pressão ao James Winston. Porque na última semana contra a Nova Orleans, a OL do Tampa no segundo tempo, ela sofreu várias pressões e assim, não era nem com blitz, eram com... Saints joga num esquema 4-3 e só com 4 jogadores a defesa do Saints estava varando a defesa, a OL do Buccaneers. Então,
Eu acredito que vocês jogam, acredito que é numa defesa 3-4, se não me engano, com 4 jogadores vocês vão conseguir pressionar o James Winston. A L do Bucks na última semana foi bem fraca. Tá aí, vou querer ver essa batalha de trincheiras como vai ser. Falando em batalhas, tem algum matchup que você esteja curioso pra ver nesse jogo aí? Pra gente observar? Eu tenho, vai ser basicamente o Mike Evans contra a secundária de vocês, e em especial o Mike Evans quando tiver só um safety na cobertura, né, de vocês. Se tiverem uma marcação mano a mano ou um blitz e tiver só um safety em profundidade. Porque acontece do Tampa mandar o Mike Evans e o Chris Goodwin em rotas gol, aí no meio do campo vem um terceiro wide receiver ou um tight end, e esse terceiro wide receiver, esse tight end, ele faz uma rota de 20, 25 jardas e corta para o meio uma slant, né? A slant é um pouquinho mais curta, mas essa do Tampa é como se fosse uma corner, que eu também não consegui nem identificar essa rota ainda. Então, assim, acontece muito isso nas jogadas de Tampa. Isso eu quero ver, principalmente porque o safety que faz a cobertura de fundo de campo normalmente é o Eric Weddle, e já há reclamações de que o Eric Weddle já não vem fazendo uma boa temporada, até porque ele tá velho, então a velocidade não é mais a mesma. Eu quero ver como vai ser esse desafio aí do Eric Weddle contra esses caras, muito bem lembrado. E para fechar, vamos lá, agora é o seguinte: vista a sua jersey vermelha com a camisa 3 nas costas, momento clubista, um palpite para esse jogo e uma bold, mas é para ser clubista, mas com vontade mesmo, vai lá. Clubista? Uns 35-28 para Tampa Bay, porque o ataque faz muito ponto, né? A defesa sofre bastante, então 35-28. E uma bold, eu espero que o Caio acerte todos os extra points que ele chutar, e se vier ter algum field goal, que ele acerte tudo. Porque o Tampa sofreu nos últimos anos com o kicker, e assim, ele errou os últimos 2 field goals contra o Saints, então ele tá com uma sobrecarga a mais. Eu só quero que ele acerte tudo pra ele, quando chegar na free agency, renovar o contratinho dele lá e ficar uns 10 anos em Tampa e marcar o nome dele em Tampa. Pois é, esse negócio de acertar chute aqui já é marca registrada da casa do Cole em prever esse tipo de bold. Sobre kicker, vocês têm um cara que, se colocar de 70 jardas e o vento tiver um pouquinho a favor, ele coloca no meio do Y lá, que nenhum outro cara tem na liga hoje em dia. Então, essas são as minhas bolsas na temporada passada. Eu falei, esse cara ainda vai meter um de 70 jardas, né? Que o ataque só consegue avançar pra colocar ele pra chutar. Ai. Pô, quando ele perdeu do Nova Orleans, eu fiquei, como assim, mano? Esse cara não perde meu. Não, é impossível. Quando o Ravens fez o TD, eu falei assim, é OT, vou torcer pro Ravens aqui no OT, ganhar o jogo, que vai dar uma ajuda pra Tampa aqui. E ele erra o extra point, eu fiquei incrível. Eu fiquei com a cara dele, que ele errou, foi a minha cara. A cara de todos nós. Aquilo ali, a gente sempre achou que Deus Breeze era só uma zoeira de internet. Não, ali foi intervenção divina errar aquele chute, não é possível. Renan, muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado aí pelas informações. Nesse momento, o microfone está aberto para você fazer seu jabazex. Manda ver. Para quem quiser acompanhar o Tampa Bay Buccaneers, eu tô no @BucksNewsBR, né? No Twitter. E tem os textos lá no Fambonanet. Eu tô em dívida nessas últimas 2 semanas aí, que final de ano é corrido, ainda mais quem trabalha 6x1, né? Não é desculpa não, mas acontece mesmo. A gente trabalha sábado, domingo, então... Eu te entendo. Quando tem uma folguinha ali, a gente tenta ajudar em casa, fazer alguma coisa, principalmente final de ano. Então, mas amanhã à noite ou no sábado à tarde vai ter o texto do pré-jogo contra o Ravens, né? Falando um pouquinho mais do lado do Tampa Bay, com quem já tá fora do jogo e alguma informação de última hora. E é isso, eu que agradeço ao convite da Casa do Corvo aí, pra eu estar falando um pouquinho do Tampa Bay Buccaneers. Bora pro preview, né, Gelli? Vamos sim. Eu agora não lembro se esse jogo vai ser em casa, né? Vai ser em Baltimore esse jogo. Isso. Cara, eu não sinto confiança no James Winston de forma alguma. Eu acho que qual é o jogo, pô? Começa dizendo qual é o jogo, né? Sim, Baltimore Ravens e Tampa Bay Buccaneers. Não sinto confiança no James Winston, não sinto confiança no Ryan Fitzpatrick, não mais. Eles têm uma peça muito interessante que é o Mark Evans, mas sei lá, cara, eu vejo que esse jogo aí os Ravens têm a obrigação de ganhar.
Não, assim, se o Ravens tem alguma pretensão nessa temporada, ele tem que vencer esse jogo. É muito simples. Né? A derrota dos Steelers pro Raiders, completamente surpreendente, uma das maiores zebras da temporada, eu diria, inclusive. Ela abriu o caminho pro Ravens ganhar a divisão, mesmo com a derrota pro Chiefs, né? Porque o Steelers joga agora, nessas próximas 2 semanas, contra Patriots em casa e Saints fora de casa. E se eles perdem esses 2 jogos e o Ravens vence em 2 jogos, o Ravens leva a AFC Norte, independente do que os Steelers façam no outro jogo. Então o Ravens tem que vencer 2 jogos. Assim, eu acho que isso é a obrigação, tanto para tentar buscar a divisão, tanto para buscar um wildcard. Então, assim, ganhar do Bucs em casa é o mínimo que esse time tem que fazer, e o Bucs é um time que, assim, por mais que ele tenha entregado alguns jogos duros ultimamente, o ataque, o James Winston está protegendo um pouco melhor a bola ultimamente, né, nos últimos jogos, tem sofrido menos interceptações, mas, assim, ele é um jogador que ainda oscila muito, não sei se é possível confiar que ele vai carregar esse ataque sem muitos erros, no jogo inteiro contra uma defesa tão boa quanto a nossa. Então, assim, eu acredito que o Ravens pode fazer esse ataque sofrer. De fato, você falou, o Mike Evans é um recebedor muito bom, um top 10 da NFL, assim, pra mim, sem sombra de dúvida. E ainda tem o Chris Godwin, né, que foi um dos nossos queridinhos, que tem feito uma temporada legal. O Deshaun Jackson, não sei se ele vai voltar, mas, assim, o ataque terrestre do Bucs é abaixo da média. Né, o Peyton Barber não inspira muito medo nas defesas adversárias, né, um jogador ok. E o Ronald Jones não teve o impacto esperado dele na NFL, né, praticamente não consegue entrar em campo, sofreu com lesões também. Então, assim, o Ravens tem que levar vantagem, ainda mais contra uma defesa que, por mais que ela tenha começado como uma das piores da NFL, ela tenha melhorado um pouco ao longo das últimas semanas, ela ainda é uma defesa abaixo da média, e o nosso ataque tem que conseguir produzir contra ela. Eu queria fazer só um adendo, eu não sei se é porque está muito disputado ou é porque a AFC Norte está uma porcaria mesmo esse ano, mas corremos o risco de levar a divisão com um 9-7. Olha que loucura. Como você falou, bem salientou aí, o Tampa Bay Buccaneers vem com uma das defesas mais fracas da NFL essa temporada. De novo, a gente está vindo aí com uma defesa aí que é fraca contra o jogo corrido, isso dá uma vantagem. Então a gente tem, sim, um terreno perfeito para lavar a alma e sair com uma vitória. Eu cravo, sei lá, 24-17. Lembrando que eu acertei o placar dos Chiefs nesse jogo, hein? Só queria deixar registrado que eu acertei parte da minha bold. Mas eu acho que vai ser isso, 24-17. E, sei lá, eu acho que o Lamar Jackson vai atingir a maior média de jardas aéreas, maior média de passe dele até aqui nesse jogo. O meu palpite desse jogo é de 24-13 pro Ravens. A vitória razoavelmente tranquila, sem maiores sustos, mas também sem ser excessivamente fácil. Eu espero que o time não chegue de ressaca de uma derrota doída que nem essa dessa última semana, né? Mas que nem aconteceu, né? Quando a gente perdeu pro Saints, que o time praticamente não apareceu para jogar contra o Panthers, né? Perdeu sem oferecer muita resistência, perdeu pro Steelers depois ainda. Então, uma sequência tão importante da temporada, o time deixou a desejar ali. Eu espero que isso não aconteça de novo aqui, né, nessa reta final, esse último mês tão importante, que vai definir o rumo de muita gente, sabe? Assim, a vantagem é que o Lamar Jackson se mostrou, como você disse uns programas atrás, um quarterback de memória curta, né? Ele não parece afetar tanto com os problemas. Esperamos que nesse jogo contra os Buccaneers aconteça a mesma coisa, que ele renda bem, que leve esse time pra cima, porque tomar uma sacolada dos Bucs, pelo amor de Deus, né? Não, assim, novamente é uma obrigação do Ravens vencer. E aí o que eu espero é que a nossa defesa vai ter 5 interceptações. Toma essa aí como bold. Boa, quero. 5 interceptações. Fazer James Winston chorar. Não vou pedir pra enfrentar o Ryan Fitzpatrick, não, que vai que ele tira qualquer coisa do chapéu. Então, e toma outra bold, acho que o nosso ataque vai somar para mais de 300 jardas terrestres. Boa.
Do jeito agora que o Kenneth Dixon tá embalado, né? Vamos ver. É bem possível. E é isso aí. Semana que vem estamos de volta. Espero que com boas notícias. Para alguém vai ser boa notícia, espero que pro nosso lado. E ficamos por aqui. É isso aí, galera. Falou! Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.